Muito bem, muito bom dia a todos. Agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, por mais essa oportunidade de trabalho. Agradecemos aqui a direção da casa, do Kardec, que sempre nos convida com muito carinho para que a gente possa aqui estar com vocês nas manhãs de domingo, apresentando algum tema para reflexão a respeito de nós mesmos, a respeito do Evangelho do Cristo e a respeito da nossa doutrina espírita. Então, muito obrigado a cada um de vocês que aqui está nesta manhã. Poderíamos estar fazendo tantas outras coisas, não é verdade? Mas aproveitamos este pedaço de manhã para estar aqui na cidade de Campinas para falar deste assunto interessante. E hoje eu tenho uma reflexão e eu convido todos a fazer comigo, porque nós buscamos a felicidade. E o tema da palestra é Conheça Jerônimo Mendonça e descubra que você já é feliz. Então, ao final desta hora, nós vamos repetir a pergunta: será que nós já somos felizes e não sabemos? Porque corremos esse risco de ser feliz e não estar atento a este privilégio que Deus nos concede. Então, antes eu quero fazer uma pergunta aos senhores, e gostaria que levantasse a mão, que é o seguinte: quem nunca ouviu falar de Jerônimo Mendonça? Vamos ver se tem alguém. Nunca ouviram falar? Tem bastante gente que não ouviu falar. E eu fico muito feliz quando tem gente que não ouviu falar, porque eu posso trazer a notícia em primeira mão, não é verdade? Então, na manhã de hoje, nós vamos conhecer uma figura espetacular. Um espírito que aqui esteve encarnado entre nós, um mineirinho da cidade de Ituiutaba, e que hoje ele se encontra no plano espiritual e trabalhando como nunca em prol de Jesus. Então a reflexão é esta. Ao final, nós voltamos à pergunta. Não se trata aqui de uma biografia, não é isto. Nós vamos, evidentemente, trazer alguns traços biográficos para citar Jerônimo no tempo e no espaço, e para que a gente conheça os seus causos engraçados, emocionantes, porque lá em Minas a gente fala causos, não é? Eu estive ontem à noite na cidade de Extrema, aqui pertinho, lá com os mineirinhos, e lá também nós contamos alguns causos, não é? E aí, o Jerônimo é uma figura, ele é um frasista, um bom humor incrível. Então, por exemplo, ele falava essa frase que vocês estão vendo, porque ele fazia palestras, ele cantava ao público, principalmente ao público infantil, e ele dizia assim: eu falo, se não agradar eu canto, se não agradar eu pego minha mala e vou embora, porque aí não tem jeito. Um palestrante que ficou 30 anos em cima de uma maca, 30 anos. Ele mexia do pescoço para cima, ele tinha uma artrite reumatoide gravíssima, que o levou à paraplegia. E durante 30 anos, a bordo de uma perua Kombi, ele fez palestras pelo Brasil todo. Um primo dele dirigia a Kombi e uma senhora acompanhava para ajudar ele nas suas necessidades pessoais. Jerônimo Mendonça, quando ele se viu em cima de uma maca, completamente imobilizado, ele teve que tomar algumas decisões. E ele tomou as decisões. E tomou duas delas. Duas decisões que pautariam a sua vida encarnado e desencarnado atualmente. A primeira decisão que Jerônimo tomou, mesmo em cima de uma maca, imobilizado, a primeira decisão foi ser feliz. Aí você pode imaginar, mas como é que pode? Como é que pode uma pessoa em cima de uma cama, dependendo 24 horas de todos, ser feliz? Mas ele foi, e é feliz. E a segunda decisão que ele tomou, olha que coisa interessante, foi a decisão de fazer o bem ao próximo, tanto quanto possível. Aí você pergunta, como é que pode um negócio desse? Uma pessoa dependente, repito, fazer o bem para outra, ele está precisando do bem, ele está precisando ser ajudado. Então, nesta hora, para quem não conhece Jerônimo Mendonça,
vai ter grandes surpresas, porque o homem é fera. E aí, então, Jerônimo Mendonça, pois vamos lá, reencarnou aqui na Terra no ano de 39 e desencarnou em 89, portanto, desencarnando com 50 anos completos. Desses 50 anos, como eu já disse, 30 anos em cima da maca. Pois muito bem, mineirinho de Tuiutaba, como eu já falei, o seu papai era o seu Altino e sua mãe, a dona Antônia. Jerônimo Mendonça teve uma infância comum e feliz, como aqueles meninos do interior que comem a fruta do pé, que nadam na cachoeira, nadam no rio, andam de pé descalço na terra. Então, lá no interior, ele era uma criança feliz, uma criança conhecida, porque ali na pequena Ituiutaba da época, não havia quem não gostasse do pequeno Jerônimo. Muito cedo, ele já se tornou engraxate e já virou uma figura conhecida em toda a cidade e nas redondezas. Com 14 anos de idade, 15 mais ou menos, 2 eventos mudariam a vida do Jerônimo, ou já começariam a mudar. O primeiro evento, aos 14, 15 anos, foi que ele foi apresentado à igreja evangélica. Ele se torna evangélico. E neste momento, ao começar a estudar a Bíblia, as Escrituras, Jerônimo Mendonça se apaixona profundamente por Jesus. Ele fica encantado. Como é que poderia ter um ser igual àquele? E ele então se apaixona pelo Cristo, foi um dos eventos. O segundo evento foi que também nesta época, ele já começa a ter as primeiras dores nas articulações. Já era um prenúncio da artrite reumatoide que o acompanharia por toda a vida. Mas ele, na Igreja Católica, tinha uma mente questionadora, e ele perguntava para o pastor algumas coisas que o pastor não sabia responder. Por exemplo, ele perguntava para o pastor, de onde eu vim? Olha que pergunta. Ele queria saber qual o propósito da vida dele aqui na Terra. Para que ele existia? Por que ele estava aqui? E olha, ele queria saber ainda para onde a gente ia depois que morresse. O pastor falou, meu filho, o seu caso é para centro espírita. Não é para mim, não. Você procura lá o seu Galdino, que era um senhor espírita lá na cidade de Tuiutaba, tinha um centro espírita só, era o seu Galdino. Um velhinho simpático, procura seu Galdino lá, faça essas perguntas para ele. E Jerônimo foi. E foi lá que ele conheceu o Centro Espírita, ou melhor, Grupo Espírita Amor Fraterno, aqui numa foto original. E o seu Galdino, que já estava bem de idade, teve a paciência de apresentar ao Jerônimo os livros de Allan Kardec, os livros recém-lançados de Chico Xavier, que chegavam no mercado. E Jerônimo, que já era apaixonado por Jesus, mais uma vez teve uma grande paixão chamada doutrina espírita. E aí ele virou espírita de carteirinha. Ele ia no centro espírita todo dia, virou um carola do espiritismo. Ia segunda, terça, quarta, quinta, quando tinha ele ia. Era evangelização infantil, mocidade, mediúnica, evangelho, culto no lar, ele fazia tudo. Quando ele não estava trabalhando, ele estava no centro espírita. Já tinha até a chave do centro para abrir, para fechar, e era assim a vida dele. E ele saía do centro, ele era o último a fechar, 10 e pouco ele fechava a porta. E o Jerônimo era de uma família numerosa. Ele tinha 9 irmãos. Então, ele tinha 11 irmãos. Ele era o 9º filho de uma família de 11 irmãos. E aí ele já sabia que quando ele chegasse da casa espírita, na sua casa, provavelmente, dificilmente teria sobrado alguma coisa na panela para ele comer. Uma família muito numerosa, paupérrima. Então, sabe o que ele fazia? Quando ele saía da casa espírita, ele já parava ali num botequim, aquele tempo chamava botequim. 10 e pouco da noite, ele pedia, lá em Minas chama, uma média com pão e manteiga, que é um pingado, um café com leite. Aí ele dava uma reforçada no estômago para poder aguentar até outro dia na hora do almoço. Numa dessas idas ao botequim,
conta Jerônimo na sua palestra, e ele gargalha quando ele conta, que ele chegou no botequim, estava lá pedindo seu pão com manteiga, quando de repente chega a polícia, para dar uma batida ali, uma revista geral, nas pessoas ali que estavam tomando uma bebida, e de repente o Jerônimo se vê com as mãos na parede, esperando uma revista policial, situação constrangedora que ele nunca havia passado, mas ele estava ali, com a mão na parede, e quando o policial foi revistá-lo, gente, nós estamos no ano de 1957, mais ou menos, o policial bateu a mão, ele estava com paletó, bateu a mão no bolso dele, viu que tinha um volume, e o policial perguntou, o que você tem aí? Ele falou, é um livro. Um livro? Deixa eu ver o que é. Ele tirou de dentro do paletó um livro, que é um livro pequenino assim, que deve até ter aqui na livraria, que se chama Preces Espíritas. O autor é Caibar Schutel. E aí o policial pegou aquele livro, olhou para a cara dele e falou, você é espírita? Ele falou, e agora? Porque tinha tempo que o espírito ia até preso. Ele falou, mas agora eu tenho que assumir, eu sou espírita, eu amo esta doutrina. E ele falou para o policial, eu sou espírita. Aí o policial olhou para ele, bateu no ombro dele e falou, meu filho, então vai para casa. Vai para casa que estou vendo que você é gente boa. Ele falou, graças a Deus. E ele contava isso, gargalhava assim de uma maneira interessante. Jerônimo Mendonça tinha 1,80 m mais ou menos, e ele sempre foi forte, sempre robusto, como a gente diz hoje, saradão, não é? E aí, o Jerônimo tinha um costume, quando ele ia fazer sua higiene pessoal, e ele contava isso com muito humor, com muita propriedade, ele, quando ia tomar o seu banho, ele tinha um pequeno espelho no quarto, e ele olhava no espelho e se via forte, e ele lembrava, sabe de quem? Do Tarzan. Lembra do Tarzan? Não é do meu tempo, eu pesquisei na internet, viu, gente? Mas o Tarzan, aí ele olhava no espelho e falava, Tarzan. Mas ele falava com ele mesmo, nem abria a boca. Ele pensava, olha, estou parecendo o Tarzan. Pois bem, passou um tempo, ele estava lá na casa espírita, que eu comentei, sentado na última fileira, e tinha nessa noite um palestrante famoso na época, era um médium, que recebia espíritos, dava comunicação, mas naquela noite ele estava ali fazendo uma palestra, e conta o Jerônimo que no meio da palestra o médium parou a palestra, ficou alguns minutos em silêncio, e em seguida disse, olha, eu interrompi a palestra, porque eu estou recebendo um recado do plano espiritual, para uma pessoa que está na plateia. Aí todo mundo ficou naquela expectativa, e aí disse o médium e palestrante, mas o espírito não me disse o nome da pessoa. Ele me disse que o recado é para um tal de Tarzan. O Jerônimo falou, meu Deus do céu, é para mim. Gente, se eu tivesse recebido esse recado no lugar do Jerônimo, eu teria na hora saído correndo, gritando, porque é um recado tenebroso. E o recado dizia o seguinte, Tarzan, recado do espírito, Tarzan, agarre-se no cipó da esperança, porque você vai passar pela floresta da dor. Gente, que recado é esse? Isso é um espírito amigo? Mas ele recebeu esse recado, e ele ficou tristinho, como qualquer pessoa, sabendo que ia passar pela floresta da dor, passar por provas, expiações. E no outro dia ele levantou para trabalhar, estava triste, andando assim pela rua de Tuiutaba, e na época tinha uma alfaiataria, aquelas alfaiatarias que dava para a porta da rua, e o alfaiate adorava o Jerônimo. Quem não gostava do Jerônimo? Ô Jerônimo, vem cá. Ele que estava triste, né? Tem um presente para você. Presente para mim? É, tem um presente. Lembra que eu tirei suas medidas há uns tempos atrás? Eu fiz um presente. Pois não. Gente, ele ganhou o presente do amigo, que era o sonho de consumo de qualquer jovem da época. Hoje o sonho de consumo seria um smartphone novo, não é? Mas na época não tinha essas coisas. E o sonho do consumo do jovem era um terno de linho branco. E ele ganhou.
ficou impecável. Aí ele pensou assim, meu Deus do céu, onde é que eu vou com esse terno? Namorada ele não tinha. Naquele tempo ele não ia a grandes festas, não tinha também na época. Shopping nem pensar, porque não tinha também. O único lugar que ele ia era no centro espírita, mas não ficava bem no centro espírita, de terno branco. Ia ficar parecendo uma entidade, não é verdade? Ele pensou, então eu vou ao cinema, que ele gostava de ir ao cinema. Tinha um pequeno cinema ali em Tuiutaba, aqueles cinemas antigos, e ele foi ao cinema, todo de terno branco, só que ele chegou um pouco atrasado e não pegou lugar para sentar. E ele ficou atrás do balcão, assim, em pé. Até o ingresso era mais barato para quem ficava atrás do balcão em pé. E ele foi assistir uma fita, aquele tempo chamava fita, viu, gente? E a fita era curtinha, e o filme se chamava E o Vento Levou. 3h40 de fita, divididas em duas partes, que o cinegrafista lá, o operador da máquina, tinha que trocar o rolo. Sabe lá o que é isso? Século passado, não é? E aí, 3h40, fora a troca do rolo, davam umas 4h e pouco. E ele lá em pé. Quando acenderam as luzes, acabou o filme, ele notou que tinha alguma coisa esquisita. E quando ele olhou para ele mesmo, ele estranhou, ficou assustado, porque ele estava todo inchado, porque ele havia ficado 4 horas em pé, a artrite reumatoide havia atacado, e ele foi carregado para casa. E ele diz que foi a primeira vez de muitas que ele seria carregado pelos amigos. Quando chegou em casa, a mãezinha Dona Antônia, teve que cortar o terno à tesoura, para poder livrar ele das roupas. E aí ele falou assim, assim foi-se o meu primeiro e único terno branco da vida. E ele contava com todo bom humor. Gente, e aí começou a ir na benzedeira, começou a ir no boticário, começou a ir no médico, e a artrite reumatoide ali atacando cada vez mais, e realmente o recado do Espírito se confirmou, porque a dor começou a visitar Jerônimo. Primeiramente a dor chegou para Jerônimo e disse para ele, vamos agora usar uma bengala para se apoiar? E ele começou a usar a bengala. Depois a dor disse para Jerônimo, vamos agora usar um par de muletas? E ele começou a usar as muletas. Vamos agora sentar na cadeira de roda? E o Jerônimo sentou. Aí a dor disse para ele, agora vamos deitar? E ele deitou por 30 anos. A dor não estava satisfeita e disse para o Jerônimo, vamos ficar cego de um olho? E ele ficou cego. Fez uma cirurgia mal sucedida e a dor disse, vamos passar para outro olho também? Já que está cego de um olho, já fica os dois, já aproveita. E ele ficou cego das duas vistas. Aí a dor ainda disse para ele, vamos desenvolver uma angina? Desenvolveu. Vamos desenvolver hemorragias espontâneas, problemas circulatórios? E ele desenvolveu. Gente, eu acredito que o Jerônimo Mendonça, isso é concepção minha, ideia minha. Eu acho que o Jerônimo Mendonça, lá no plano espiritual, quando ele foi programar a reencarnação dele, ele deve ter chegado lá para os mentores espirituais, e eu acho que ele disse assim, olha, vê o que eu estou devendo aí, que eu quero pagar tudo nessa vida. Os mentores devem ter dito, olha, está difícil, hein? Tem muita coisa que não, passa a régua que eu quero tudo de uma vez. Já pensaram? Cego, problema no coração, problema circulatório, tetraplégico, e foi tudo de uma vez. Mas ele escolheu ser feliz. Ele escolheu ajudar o próximo. Alguém já imobilizou a mão direita para quem é destro? Alguém já dependeu dos outros? É muito difícil. Tem um conhecido meu que um dia me disse, André, eu uma vez quebrei a mão direita e precisei imobilizar. Aí no primeiro dia que eu voltei a trabalhar, minha mulher, minha esposa, pedi para ela amarrar o meu sapato. Ele usava aquele sapato de cadarço. Ela amarrou o primeiro, já não ficou bom. Quando ela amarrou o segundo, ficou pior ainda. Porque não é o jeito que eu amarro. Aí chegou na fábrica, ele foi almoçar lá, era bandejão. Alguém falou para ele, o senhor quer que eu corte o bife? Ele falou, pois, por favor.
A pessoa cortou o bife, não ficou bom também. Porque é o nosso jeitão. Imagina você depender dos outros para tudo. E o Jerônimo mineirinho tinha um costume de tomar cafezinho. E todo mineiro gosta de tomar café fumegante, fervendo. Alguém já te deu café fervendo na boca? Experimenta para você ver. E o Jerônimo toma. Tem até um vídeo da internet do Jerônimo, que uma senhora chega e fala, seu Jerônimo, o senhor quer o café agora? Ele fala, quero. Aí ela vem com aquela xícara, coloca na boca dele, ele estala a língua, e olha como era Jerônimo, ele disse assim, vida boa, cafezinho na boca, quem que tem esse privilégio? Quem tem esse privilégio? Aí vocês estão vendo na foto, um saco de areia que o médico mandou fazer, quando ele tinha muita angina, muita dor no peito, e ele já tinha tomado o 10º Isordil sublingual, e a dor não passava, botava aquele peso de 30 quilos no peito para poder conter a dor. E ele viajava com aquele peso na perua Kombi. Vocês já andaram de perua Kombi velha? O Jerônimo andou 30 anos. No final da vida ele ganhou uma Caravan. Vocês queriam ter uma Caravan hoje? Com o preço que está a gasolina? Uma vez o Jerônimo estava indo para uma palestra, quando um guarda rodoviário parou a Kombi, porque a Kombi não estava lá essas coisas, o guarda parou, o primo encostou a Kombi, o guarda pediu documentos, e o guarda disse, o que o senhor está carregando? Ele falou, estou carregando um doente. Ah, um doente? Abre lá, deixa eu ver. Ele foi lá, abriu aquela portinha da perua Kombi, e o Jerônimo, ele andava numa maca em formato de S. Era uma maca meia torta, porque ele tinha muitas dores, então eles fizeram uma maca diferente para ele. Aí o policial olhou o doente e falou, meu Deus, o acidente foi feio, hein? Vocês estão indo para onde? Não, nós estamos indo aqui para uma cidade, eu vou escoltar vocês. O policial foi na frente com o carro, e eles foram com a Kombi atrás. Aí o Jerônimo dava aquela gargalhada, falou, nunca cheguei tão rápido numa palestra espírita. Que Deus mandasse toda semana esse policial para nos escoltar. E ele tinha um bom humor incrível. Ali naquela maca, quando você chegava na casa dele, lá em Ituiutaba, o quarto dele ficava ao fundo, lá da calçada você já ouvia as suas gargalhadas, os seus risos, ele tinha uma voz muito sonora. E ele dizia assim, me mexer eu não posso, enxergar eu não posso, mas Deus é muito bom, porque Ele permite que eu ouça e permite que eu fale. Então eu vou falar, e vou falar de Jesus. E assim era Jerônimo Mendonça. Lembra que eu falei que ele gostava de cinema? Ele gostou de cinema a vida toda, deve gostar até hoje. E eles levavam o Jerônimo no cinema, porque ele não podia ver a fita, mas ele podia ouvir. E ele já tinha até um lugar cativo no cinema, que encostava a maca meio assim no corredor, deixava ali no canto, e ele ficava ouvindo assim aquele som. E conta-se que uma noite veio uma senhora com um saco de pipoca, alguma coisa assim, e não viu a maca e bateu com a canela na maca dele, naquele ferrinho. E deve ter doído muito a canela dessa senhora, porque ela começou a soltar uma série de xingamentos e impropérios em cima do Jerônimo. E ele ali quietinho, em determinada hora ela falou assim, esse aleijado aqui, toda vez está aqui. Não é possível, onde eu vou esse aleijado está. Eu vou na feira, está o aleijado. Eu vou no mercadinho, está o aleijado. Eu vou na farmácia, está o aleijado. Eu vou no médico, está o aleijado. Chego aqui no cinema, está o aleijado. O Jerônimo falou, também a senhora não para em casa, hein, dona? Olha. O Jerônimo, como ele falava muito bem, tinha uma retórica muito boa, ele era sempre convidado para ir em velório. Isso acontece com alguns espíritas. Para falar umas palavras, fazer uma espécie de encomenda para os mortos. E nesse dia, a família era muito amiga de Jerônimo e pediu para ele, então, não ir no velório, mas fazer a última oração ali no próprio cemitério. Era uma família muito conhecida, aí levaram o Jerônimo no cemitério. E aquele cemitério muito simples em Tuiutaba, ficava numa baixada assim,
e lá embaixo aquelas covas, aquela cova no chão mesmo, que jogava terra por cima, bem do interior, e botaram o Jerônimo ali, ele fez a prece, e depois, para terminar o sepultamento, encostaram o Jerônimo assim mais para trás, um túmulo, para poder terminar ali o sepultamento, já estava escurecendo. E aí terminaram o sepultamento assim, foi todo mundo embora. Aí lá pelas 10 da noite, passou um amigo na casa do Jerônimo e falou com a dona Antônia: Dona Antônia, eu vim falar com o Jerônimo. Ela falou: não chegou. Ou melhor, não trouxeram. O amigo falou: meu Deus do céu, esquecemos o Jerônimo lá no cemitério. Isso é fato, ele contava. Aí toca correr atrás do coveiro, pular portão, aquelas coisas. E os amigos, 10 horas da noite, conseguiram entrar no cemitério para tirar o Jerônimo. E a cena era interessante, porque, como eu disse, o cemitério naquela baixada, aí se via assim, na luz da lua clarinha, aquelas covas todas, e lá embaixo um lençolzinho branco. Aí falaram assim: nossa, o seu Jerônimo deve estar uma arara, ele deve estar bravo, porque imagina, desde as 6 da tarde aí, sem trocar, sem ir no banheiro, sem uma água. Aí chegaram lá, já pé ante pé, já para tomar uma bronca, e devida do Jerônimo. Como é que esquece o homem lá? Ô, seu Jerônimo, desculpa, nós esquecemos você. Ele deu uma gargalhada, falou: não tem problema, eu aproveitei esse tempo e já fiz uma prece para cada morto. O cemitério inteiro já está encomendado, vamos embora. Que coisa, não? Aí, Jerônimo cultivou grandes amigos. Um dos amigos dele, não sei se vocês conhecem, se chama Divaldo Pereira Franco. E ele foi muito amigo do Divaldo, não é? E fizeram palestras juntos. E conta-se que uma vez eles fizeram uma palestra, primeiro falou o Jerônimo, e era um público grande, porque o Divaldo já era o Divaldo, atraía grandes públicos. E o Jerônimo falou, foi aplaudido, e depois entrou o Divaldo. E foi aplaudidíssimo. 5 minutos de aplauso em pé. Não é para qualquer um. E o Jerônimo ali quietinho, quando terminou os aplausos do Divaldo, o Jerônimo falou: Divaldo, você está bem, hein? Mas eu estou melhor que você. O Divaldo pensou: lá vem alguma, porque já conhecia a peça rara. Mas por que, Jerônimo? Divaldo, você está bem, mas eu estou melhor. Porque você saiu daqui aplaudido, eu vou sair daqui carregado. E saiu realmente carregado, não é? E aí, gente, assim era o Jerônimo Mendonça. Ele tinha um bom humor incrível, não é? Aqui vocês estão vendo uma foto atual do lar Pouso do Amanhecer. Lembra que ele queria fazer o bem? E ele cultivou outro amigo querido, que se chama Francisco Cândido Xavier. O Chico Xavier, também mineirinho. E sempre que ele podia, ele ia em Uberaba. E sempre que o Chico podia, o Chico dava um pulinho em Ituiutaba. E conviveram muitos anos. E aí, um dia o Chico virou para o Jerônimo e falou: ô Jerônimo, preciso te fazer um pedido. Pois não, Chico, faz um lar infantil lá em Ituiutaba. Tem tanta criança na rua. Mas Chico, eu vou fazer um lar? Você não é capaz não? Ele falou: sou, em cima da maca. Tá bom, então vou fazer o lar. Oh, que bom, Jerônimo. Mas posso pedir mais uma coisa? Pode. Aí disse o Chico: Ituiutaba é tão quente, é igual Uberaba, né? Então faz piscina para as crianças. Piscina, Chico? Põe 2 piscininhas. E ele fez. Mas teve uma questão. Quando ele começou o Pouso do Amanhecer, começou a fazer as campanhas, o pessoal começou a doar, e aí ele levantou o prédio e não conseguia cobrir, porque acabou o dinheiro. Isso acontece muito com casa espírita. Acaba o dinheiro na metade, separa a obra. E aí ele estava tristinho, porque não conseguia tocar a obra. E aí ele, um dia foi lá no Chico, e o Chico falou: ô, Jerônimo, o que foi? Ah, Chico, eu estou muito triste, porque eu não consigo mais terminar o lar. Acabou o dinheiro, acabou tudo. Acabou doação.
E o Chico Xavier, gente, ele tinha uma questão assim interessante. O Chico não jogava a conversa fora. Então ele te falava alguma coisa e você tinha que guardar aquilo, porque depois ele falava outra coisa e você juntava os pedaços, para ver o que ele queria te dizer, que ele botava você para pensar. E aí ele falou para o Jerônimo, Jerônimo, acabou, o dinheiro acabou, vamos fazer o seguinte, vamos pedir para Jesus nos ajudar, porque Jesus ajuda. O Jerônimo falou, então vamos pedir. Ponto, terminou essa conversa. Aí conversaram sobre outras coisas. Aí quando o Jerônimo foi entrar no carro para ir embora, o Chico acompanhou até o portão. Aí ele deu um beijo na testa do Jerônimo e falou, Jerônimo, esqueci de te falar uma coisa. Sabe quem veio aqui me visitar outro dia? O Jerônimo falou, quem? Conhece, não? Ele disse, veio me visitar aqui em Uberaba o nosso rei Roberto Carlos, isso na década de 80. E sabe o que o Roberto me disse? Ele me disse que se eu precisasse de alguma coisa, era para procurar ele. Acabou a conversa daí. Aí, o Jerônimo entrou na perua Kombi, e aí voltou para Ituiutaba pensando, mas o Chico não joga a conversa fora. Porque primeiro ele falou de Jesus, depois falou do Roberto Carlos. Eu vou procurar esse homem. Gente, eu não sei como é que o Jerônimo descobriu que o Roberto ia estrear um show no Canecão, no Rio de Janeiro. Não sei como é que ele descobriu, deve ser mediunidade. Porque naquele tempo não tinha Google. Os jornais de grande circulação não chegavam em Ituiutaba. Não sei como é que ele descobriu, mas ele descobriu que o Roberto, num sábado tal, ia estrear no Canecão. E ele disse, nós vamos lá. Aí o primo falou, que jeito, vamos dar um jeito. Botaram metade do tanque de gasolina e a outra metade do tanque completaram com querosene. Está certo que a Kombi não andava na subida, era 20 por hora. Ia no soco. Levaram 3 dias para chegar de Ituiutaba até o Rio. 3 dias de viagem. Só com o dinheiro da ida, porque não tinha dinheiro para pôr gasolina na volta. Isso que é fé. Chegaram no Rio, não tinha Waze, não tinha nada, acharam o tal do Canecão, vai saber como, e conta-se a lenda que o Jerônimo parou à frente do Canecão, porque aquele movimento de policiais, aquela fila enorme, e aí para uma Kombi toda velha, tira o Jerônimo de dentro da Kombi e coloca na calçada, uma pessoa numa maca, já começou a juntar gente que achava que era acidente. Nossa, atropelou, o que aconteceu aí? Outros achavam que ia passar ali algum milagreiro para fazer um milagre, que aquele homem todo torto. E aí o primo do Jerônimo falou assim, Jerônimo, como é que nós vamos fazer para falar com o tal do Roberto Carlos? Nem ingresso nós temos. O Jerônimo falou, não tinha pensado nisso. Mas eu tive uma ideia. Que ideia que é? Vamos fazer uma prece. Olha que ideia! E fecharam os olhinhos lá, aquele movimento de gente, um entra e sai, já era umas 8 e pouco da noite, o show começava às 9, e aí fizeram uma prece, pedindo a Jesus. Passou 40 minutos. Jerônimo diz, e isso ele também conta em palestra, que ele ouviu uma voz, mas não era espírito não, era uma pessoa, um homem, e a voz disse para ele, não é o senhor que estava lá no Chico Xavier outro dia? O Jerônimo falou, sou eu mesmo. O homem falou, eu também estava lá. O senhor estava lá? Mas o senhor mora aqui por perto? Ele falou, não, eu trabalho aqui no Canecão, eu sou o chefe da segurança. E aí conta o Jerônimo que ele não viu o show do Roberto Carlos, porque ele era cego, mas ele ouviu o show do melhor lugar daquele ambiente. Porque quando o artista ficou sabendo que lá fora estava um amigo de Chico Xavier, ele considerou que também era amigo dele, e colocou aquele amigo para dentro. Pediu para acomodar no melhor lugar, deu um lanche, deu lá alguma coisa, e disse que depois ele conversaria. Terminado o show, aquele burburinho da imprensa, a coisa foi se acalmando, e aí o Jerônimo conta com muito bom humor, que ele estava lá quietinho no canto dele, de repente ele ouviu outra voz,
que também não era espírito. Aliás, era espírito, mas encarnado. E a voz que falou para ele no ouvido era uma voz muito conhecida. E a voz disse para ele assim, mais ou menos: ô bicho, o que você está fazendo aqui? Ele falou: meu Deus do céu, ele é bicho, eu também sou bicho, agora nós estamos no mesmo zoológico e o negócio aqui vai dar certo. E aí conversaram ali, e o artista botou eles para dormir no hotel e pediu para que no outro dia eles passassem no prédio dele. Ele morava num prédio de apartamentos, porque ele daria um pequeno contributo para o Lar Pouso do Amanhecer. No outro dia eles foram até lá, e conta Jerônimo que o artista desceu pessoalmente e entregou para ele um cheque para as obras de caridade em nome do amigo Chico Xavier. E aí ele diz que o cheque era tão bom, não falou quanto era, que deu para ele terminar o Pouso do Amanhecer e ainda deu para ele reformar todos os centros espíritas que estavam caindo os pedaços na cidade de Ituiutaba naquela época. E assim era Chico Xavier e o nosso querido Jerônimo Mendonça. E aí, um dia, quando o Jerônimo estava com 45 anos, ele começou a passar mal, começou a ter uma hemorragia muito forte, colocava sangue por todos os poros, assim, e aí ele disse: agora eu acho que eu vou desencarnar. Mas eu não desencarno sem ver o Chico. Todo mundo: como é que vai fazer, seu Jerônimo? Indaiatuba, Uberaba é longe. Indaiatuba é bom, né? Uberaba é longe. Uberaba é longe. Não, eu não desencarno sem ver o Chico. Aí arrumaram um aviãozinho lá com um fazendeiro da época e levaram o Jerônimo lá em Uberaba para despedir do Chico, porque ele ia desencarnar. Aí chegou lá no sábado à noite. Tinha mais ou menos umas 4.000 pessoas para ver o Chico. Aí encostaram a maca dele assim num canto, e quando encostaram a maca, o Chico viu ele de longe, e o Chico já estava na mesa fazendo o evangelho. O Chico se levantou, foi até ele e falou: ô, meu amigo, que bom que você veio. O que está acontecendo? Ele falou: estou ruim, vou morrer, Chico. Aí o Chico falou: vai desencarnar? Vou. Ah, tá bom. Você não pode esperar um pouco? Porque eu vou fazer o evangelho, é para Jesus. Ele: se é para Jesus, eu espero então. E o Chico vai para a mesa, faz o evangelho, e o Jerônimo lá, aquele lençol já manchadinho de sangue. Aí o Chico terminou o evangelho, foi até lá, falou: e aí, Jerônimo, melhorou? Estou pior, Chico. Agora eu desencarne mesmo. Ah, mas meu amigo, agora eu vou receber uma psicografia de algumas crianças que estão no plano espiritual e as mãezinhas estão esperando. Você não pode esperar um pouco? Eu falo: então eu posso. Se é para as mãezinhas, vou fazer o quê? Eu espero para desencarnar. Vai o Chico lá, ficou até 1h da manhã psicografando, e o Jerônimo lá querendo desencarna, não desencarna. Quando foi lá para 1h da manhã, o Chico foi lá, falou: e aí, Jerônimo? Falou: Chico, estou morrendo. Ele falou: olha, eu vou te falar uma coisa, o Chico falou. Vou só falar uma coisa para você. Você não se dê uma de coitadinho, porque você não é coitado. Você é um filho de Deus, um espírito, e você não é coitadinho. Então levanta dessa maca, homem. O que você está pensando? Eu preciso falar isso para um tetraplégico? E disse mais: abra os seus olhos e enxergue a vida, que é bela. Já pensou falar isso para um cego? E ele falou: é mesmo, você não vai desencarnar coisa nenhuma, você tem muito pela frente. E aí então o Chico dá um beijo nele e fala: gente, olha quem está aqui na noite de hoje. E tinha gente ainda ali na plateia, nosso amigo Jerônimo Mendonça, da cidade de Ituiutaba. E ele trouxe um presente para nós. E aquele lençol todo manchadinho de vermelho, de sangue, ele disse: olha o que ele trouxe para nós, um ramalhete de rosas vermelhas. Vamos aplaudir Jerônimo Mendonça. Jerônimo não teve outra coisa a fazer do que não ser entrar de novo no seu carro e voltar para Ituiutaba trabalhar. E ele não desencarnou logo, não. Ele ainda ficou durante 5 anos, porque ele desencarnaria só com 50 anos. Que coisa, não? Nós falamos aqui do Roberto, e teve um outro Roberto que fez parte da vida de Jerônimo Mendonça, que era um amigo muito querido. Vamos ver se vocês conhecem. Conhece aí? É uma foto antiga, hein? É o Roberto Leal.
é um artista também aí da mídia, que está, né, na atualidade em atividade. E o Roberto Leal esteve em Tuiutaba e conheceu Jerônimo Mendonça e ficou amigo. Então, toda vez que ele passava por ali, ele ia visitar o amigo. E ele gostava muito porque o Jerônimo contava histórias, declamava. E aí, um dia, ele chegando lá, Jerônimo disse para Roberto Leal: eu vou declamar um poema para você. E declamou um poema de 80 versos, 80. E o Roberto ficou encantado, falou: Jerônimo, esse poema é seu? Ele falou: que meu o quê? Isso aqui é Castro Alves, meu amigo. Castro Alves. Mas onde é que eu encontro esse poema? Aí o Jerônimo falou: eles estavam assim na biblioteca dele, na pequena biblioteca. Tem uma prateleira na sua frente, não tem? O Roberto falou: tem. Vai na terceira prateleira e tem um livro capa azul. Ah, tem mesmo. Então, pega ele. Pegou. Este aí é o livro chamado Parnaso do Além Túmulo. Isso é Chico Xavier. São os poetas redivivos. Procura aí na página tal. Aí o Roberto folheou, estava lá na página tal. Ficou encantado com um livro que não conhecia. Aí o Roberto Leal falou: onde é que eu compro esse livro? O Jerônimo falou: que compra o quê? Estou te dando esse aí de presente. É seu. É meu. É, pode levar. Aí diz que o Roberto Leal abriu a primeira página, estava escrito assim: este livro pertence a Teresa Carvalho Vilela. A professora Terezinha era uma antiga mestra de Jerônimo, já de idade, e que continuava ali na casa dele ajudando. Todas as tardes ela ia ler para ele, fazer as anotações que ele ditava. E aí o livro era dela, na verdade. E aí o Roberto Leal falou: mas está dizendo aqui que o livro é de uma tal de Teresa. Não, não é não. A Terezinha tem mania de botar o nome dela nos meus livros. Pode levar o livro. Roberto levou. Foi-se embora, despediu. Quando a Terezinha chegou à tarde, você sabe que todo lugar tem quem conte as coisas, né? E a Terezinha chegava assim pela porta de trás, pela cozinha, porque ela tinha muita intimidade na casa. Quando ela pisou dentro da casa, alguém já falou: Terezinha, seu Jerônimo deu outro livro seu ir embora. Ele falou: não é possível. Esse homem acaba com os meus livros. Mas dessa vez você vai ficar mais brava porque ele deu o Parnaso. Ele deu o Parnaso, não é possível. Tinha o autógrafo do próprio Chico do Parnaso. Como é que ele me dá esse livro embora? Eu vou lá tirar satisfação com esse menino. O menino tinha quase 50 anos. Ela entrou na sala assim: Jerônimo, que história é essa que você deu meu Parnaso? Onde já se deu uma bronca nele, passou uma descompostura. O Jerônimo deu uma gargalhada, falou: calma, Terezinha, calma que eu já remediei a situação. Como remediou? Bom, você me deu o livro embora. Calma, Terezinha, vou dar um jeito nisso. Fulana, vem cá. Tinha uma mocinha lá que ajudava ele também. A mocinha chegou, ele disse: por favor, leia para Terezinha o versinho que eu fiz para ela. Mas que versinho é esse? Porque ele fazia uns versinhos, né? Ditava os versinhos, que ele não podia escrever. Leia aí o versinho que eu fiz para Terezinha. E o versinho dizia assim: mestra querida, agradeça. Ser espírita é ter ideal. Foi-se o livro da Terezinha no bolso de Roberto Leal. Ela falou: vou fazer o quê com esse menino? E ele era bem assim, né? Ele era assim. Então, gente, este é Jerônimo Mendonça. E este aqui não é o Valdir Soriano. É o próprio Jerônimo Mendonça, que além de fazer o pouso do amanhecer, que na época chegou a ter 200 crianças, hoje, atualmente, funciona em regime de creche, não é? Na cidade de Tuiutaba. O Jerônimo, ele gravou 2 LPs, 2 bolachões. Então, eu vou dar uma dica para quem quiser. Vão lá no YouTube, nossos amigos internautas também, não é? E digitem lá, Intimidade Espírita. E vocês vão ouvir o LP que lá está. Na primeira parte, tem uma palestra de 14 minutos, que é o que o vinil comporta. E no lado B, é que na internet nem precisa virar o lado B, né? Já está lá. Tem uma história maravilhosa que ele conta. Mas vocês não sabem a dificuldade que Jerônimo teve de gravar esse LP. Porque o estúdio era amador. Era na casa de um senhor, no fundo de um quintal, lá em Ituiutaba.
e só tinha hora para gravar à noite. Então Jerônimo chegou para gravar e o homem falou para ele: olha, 14 minutos, hein? 14 minutos você encerra, não cabe mais. E aí ajustaram lá os microfones e não tinha nenhum tratamento acústico, nada. E aí o Jerônimo começou com aquela voz sonora a palestra. Quando ele começou, depois de uns 2 minutos, o galo começou a cantar. O homem falou: para, que vazou no microfone. Vamos esperar. O galo parou de cantar, começaram a gravar de novo. Começou de novo a palestra, o cachorro começou a latir. Para, que deu latido aqui. Aí toda vez que o Jerônimo ia começar, o cachorro da outra vizinha respondia. E aí passava uma carroça. E aí, quem for ouvir o Intimidade Espírita, vai lá no fundo perceber algum latido, algum galo cantando, é porque realmente vazou no microfone. Mas vale a pena o Intimidade Espírita. Lembra que eu disse que ele ia fazer o bem? Ele escreveu 6 livros. Escreveu não, ditou, porque ele ia ditando, ia falando e escrevendo. Crepúsculo de um Coração, Cadeira de Rodas nas Pegadas de um Anjo, Escada de Luz, De Mãos Dadas com Jesus e 14 anos depois. Jerônimo fundou 2 centros espíritas, em cima da maca. Centro Espírita Ceareiro de Jesus, Centro Espírita Manuel Augusto da Silva, o Lar Pouso do Amanhecer, como eu já disse para vocês, e como ninguém queria lançar os livros dele, ele mesmo abriu uma gráfica, e botou Gráfica Espírita Caibar Schutel, e lançava os livros dele e de outras pessoas que queriam lançar os livros. Aqui, uma fachada atual, não é? Dos Ceareiros de Jesus, olha lá, fundada em 1970. Aliás, quem vai a Ituiutaba tem lá o Memorial Jerônimo Mendonça, que você pode visitar. Aqui uma foto do início das crianças do Lar Pouso do Amanhecer. Aqui uma das últimas macas, camas ortopédicas em que ficou Jerônimo Mendonça nos seus últimos dias de reencarne aqui na Terra. Meus amigos, Jerônimo Mendonça era um frasista, como eu disse no começo. E ele falava as frases, não é? Ele realmente falava muita coisa. Aliás, tem um livro que chama O Gigante Deitado, da Jane Martins, da cidade de Cambé. Aliás, tem aqui na livraria, para quem quiser conhecer, chama O Gigante Deitado. Por isso que os espíritas, assim carinhosamente, chamam Jerônimo Mendonça de O Gigante Deitado. Mas tem um fato que eu vou falar para vocês depois dessas frases. Um dia falaram para o Jerônimo assim: puxa, Jerônimo, mas você sofre muito, você tem muita dor. Ele falava assim: sabe o que é, minha filha? É que eu me casei com a doutrina espírita no civil e com a dor no religioso. E dava gargalhadas. Olha a frase do Jerônimo: se o malandro soubesse como é bom fazer o bem, ele o faria só por malandragem. É uma frase fantástica. Tem muitas frases, trouxe só mais uma. Porque um dia perguntaram assim: Jerônimo, para você o que é a felicidade? Olha que pergunta. Para você o que é a felicidade? E ele disse assim: minha filha, felicidade para mim, que estou deitado há 30 anos, seria virar um pouco de lado. E ele era assim. Então, gente, um dia, bateram na porta do escritório de Divaldo Franco, no ano de 1989, e o Divaldo estava lá, na Mansão do Caminho, ou alguma coisa assim, no seu pequeno escritório. Bateram na porta dele, era uma madrugada, e alguém disse: seu Divaldo, tem uma notícia triste. Jerônimo Mendonça acaba de desencarnar lá em Ituiutaba. O Divaldo abriu um sorriso. Imagina se recebeu uma notícia de morte. Ele sorriu. E aí, diante da notícia da morte, do desencarne de Jerônimo, Divaldo falou assim: agora o gigante está em pé. Que coisa, não? E aí eu pergunto para vocês o seguinte: vocês são felizes? Entraram aqui andando, escolheram a cadeira, estão me enxergando, eu enxergando vocês, estão ouvindo, estão vendo essa manhã radiante de agosto, não é?
estão podendo conversar, se comunicar, passear. Então, nós precisamos pensar nisso. Por isto, o tema desta palestra: conheça Jerônimo Mendonça e descubra que você já é feliz. Mas eu tenho uma surpresa para vocês ao final dessa palestra, que a gente vai andando por aí e vai acontecendo tanta coisa bacana. E aí nós estivemos outro dia não, porque eu já faço essa palestra há um bom tempo, na cidade de Pedreira, aqui próximo a Jaguariúna. Sua terra, Pedreira, simpática Pedreira, estivemos lá, no Centro Espírita Caminho da Luz, e eu contei essa palestra, fiz essa palestra, e aconteceu uma coisa interessante. No final dessa palestra em Pedreira, eu terminei a palestra aqui, nesse slide. Eu esqueci de falar que o gigante estava em pé, que a gente esquece às vezes, né? E aí eu encerrei a palestra assim, e a prece final era comigo, fiz a prece final, e aí o pessoal começou a se levantar para se encaminhar para a câmara de passe. E aí então eu comecei a ajeitar minhas coisas ali, e Ana Cláudia estava ali naquele dia, que é minha esposa, e ela estava sentada assim, bem na primeira fila no canto, e ela me chamou, ela deu sinal, eu fui até lá, eu falei, o que foi? Ela falou, você esqueceu de falar que o gigante está em pé. Eu falei, nossa, esqueci mesmo. E eu, como sou muito cara de pau, voltei para o público e falei, gente, espera um pouco. Todo mundo parou de ir para o passe. Falei, todo mundo senta. Todo mundo sentou, obedeceu. E aí eu falei, esqueci de uma coisa. E aí eu terminei a palestra finalmente, ou pós, né? Esqueci de falar que o gigante está em pé, falei do Divaldo. Aí encerrei e falei, agora vocês podem ir para o passe, era só isso. E eles foram. E aí terminou ali, mais ou menos, é um centro menor, assim, na 7ª fila tinha um senhor sentado. E esse senhor me chamou, nunca tinha visto ele. E ele falou, posso falar uma coisa? Eu falei, pois não, olha, é a primeira vez que eu estou aqui, em Pedreira, nesta casa espírita, e eu sou médium. E quando você começou a falar de Jerônimo Mendonça, eu não o conhecia. E este espírito chegou no meio da sua palestra. Falei, que espírito? Ele falou, o Jerônimo Mendonça. Óculos escuro, mesma coisa. Do slide ele chegou aqui e ele ficou ali no canto e ele dava muita risada. Ele se divertia muito com as próprias histórias. E ao final, você esqueceu alguma coisa. E aí ele foi lá, soprou no ouvido de uma moça que estava ali na frente, que você tinha falado, esqueceu alguma coisa. E aí eu falei, é o gigante está em pé. Pois é, ele faz questão que fale, porque é um exemplo para todos nós. Ele faz questão que fale, porque nós somos gigantes e estamos em pé. Gente, eu quero agradecer a presença de todos e dizer o seguinte, Jerônimo Mendonça hoje está no plano espiritual. E nós temos feito essa palestra em muitos lugares. Estivemos lá na cidade de Rolândia com a Célia Xavier Camargo, e fizemos essa palestra, e ela disse que o Jerônimo ficava na janela escutando. E eu tenho certeza, e o nosso amigo Jamílio de Araguari, que também faz essa palestra sobre Jerônimo, ele me diz assim sempre, o Jamílio, André, o Jerônimo é tão generoso, ele é tão bom, como se fala em Minas, mineirinho também, que todas as vezes que nós falamos dele, ele pelo menos dá uma passadinha para nos abraçar. Pelo menos. Tal a generosidade dele. E os espíritos têm essa facilidade, porque não depende de condução, não depende de carro, não depende de ônibus, não depende de Uber, não é? Então, a boa notícia é esta. Eu encerro agradecendo a vocês e dizendo que eu tenho certeza que nesta manhã de domingo, o Espírito Jerônimo Mendonça aqui esteve, pelo menos em coração, para abraçá-los na cidade de Campinas e deixar a sua mensagem através das palavras do Evangelho de Jesus. Muito obrigado a todos, até uma próxima oportunidade. Obrigado, gente.